Olá, professor Odete, eu sou o Rian, estou aqui para fazer o trabalho sobre Casa Grande. Minha equipe é composta comigo e Anthony, é, talvez Walter. Eu não vou estar citando ele aqui como um participante 100% porque eu não vejo muito Walter, eu não sei se ele está aparecendo nas aulas e se está, muito raramente, então eu não vou estar citando ele aqui. Eu vou estar se mostrando mais como falando mais sobre Anthony porque ele esteve participando, porém houve algo que, assim, como posso estar dizendo, que ele me enviou o vídeo dele com a parte dele, porém o meu celular não suportou, houve erro na hora da edição, o vídeo dele não estava sendo suportado pelo meu editor, tentei até baixar outro, porém não houve essa possibilidade de estar colocando o vídeo dele aqui no trabalho. Porém ele esteve sim trabalhando, ele me ajudou a fazer o roteiro, gravou a parte dele, porém houve isso, então eu vou estar gravando a parte dele aqui, que seria essa parte, essa introdução, essa parte inicial aqui, mas eu tenho que ressaltar que ele está participando desse trabalho. Vamos estar começando falando sobre as perspectivas de Casa Grande. A Casa Grande deve ser pensada sobre duas perspectivas, que, de um modo algum, estão dissociadas. A primeira caracteriza um sistema administrativo relacionado à economia monocultura latifundiária, a formação do modelo familiar patriarcal e o procedimento escravotraca, que acompanharam diferentes partes da colonização portuguesa na América. A segunda revela uma permanência histórica fundamentada em hierarquias políticas, estratificações sociais e privilégios, senhorias que ainda persistem na sociedade atual. Essa última perspectiva em nada dialoga com a realidade social brasileira, onde milhões de cidadãos vivem segregados por discursos fundamentais em procedimentos históricos excludentes que mascaram a gênese da miséria, pobreza e dos preconceitos étnicos raciais, decorrentes da ausência do conhecimento de causa. De todo modo, independente das perspectivas a partir da qual se analisa a concepção de Casa Grande, a mesma não deve ser entendida sem relação diacrônica estabelecida com seu posto basilar, a senzala. Fernando Henrique Cardoso, na apresentação da sua 51ª edição da obra Casa Grande e Senzala, publicada por Gilberto Freire em 1933, observou que latifúndio e escravidão poderiam ser muito bem sinônimos de Casa Grande e Senzala, sendo de fato pilares da ordem escravotraca. Gilberto Freire, no prefácio da primeira edição brasileira da obra, observou que a Casa Grande e seu complemento mais indispensável, a senzala, representa um sistema econômico, sócio e político caracterizado pela produção monocultural latifundiária, pelo trabalho baseado no sistema escravista, transporte, carro de boi, rede, cavalo e etc., religiosidade baseada no catolicismo de família, campelão subordinado ao prática culto aos mortos, dentre outras práticas características daquele tempo, daquele período. Pela caracterização específica da vida sexual e familiar, chamada pelo autor de patriarcalismo poligâmico, pela higiene do corpo e da casa, diferentes tipos de banho e lava-pés, e especialmente pela relação política baseada na proteção do favoritismo de alguns subordinados mais próximos do patriarca, laços de compadrio. Assim, como centro de coesões patriarcal e religiosa, a Casa Grande se constituiu como base da organização escravotraca brasileira no período colonial. Agora eu vou estar falando de algumas ideias que são
ideias para caracterizar a Casa Grande. Para Freire, os 3 pilares da Casa Grande eram miscigenação, escravidão e latifúndio. A miscigenação era como se houvesse assim um ato sexual de todas as etnias que haviam no território brasileiro antigamente. Poderia ser entre portugueses negros, portugueses indígenas, portugueses escravos. Não tinha meio que essa regra. Miscigenação é isso, é você juntar vários tipos de cultura, pessoas de vários estilos, e no caso elas terem alguma relação e criasse uma nova pessoa, que assim seria gerada a partir desse fruto da miscigenação, e assim ela não teria somente uma das culturas, não teria somente a cultura portuguesa ou somente a cultura, podemos dizer assim, indígena ou cultura negra. Ela teria as duas ao mesmo tempo. Porém, esse sistema da miscigenação, isso da miscigenação, naquele tempo dos escravos, era meio que deixava a mulher com uma inferioridade e também deixava o fruto dessa relação com uma inferioridade também, porque esse filho que era gerado, filho ou filha que era gerado, ele não era considerado como um filho legítimo, ele era considerado como um bastardo, algo que não era realmente da família. O segundo ponto é a escravidão, que houve uma polêmica com uma das teses de Gilberto Freire, pois ele quis justificar a escravidão do indígena e do negro e falou que era necessária. Bom, no caso brasileiro, porém de parecer-nos injustos acusar o português de ter marchado, com a instituição que hoje tanto nos repugna, sua obra grandiosa S.I.N. de colonização tropical, meio por circunstâncias, exigiram o escravo para alguns publicistas. Foi um erro enorme escravizar o negro, mas nenhum nos disse até hoje que outro método para suprir a necessidade de trabalho poderia ter adotado para colonizar o Brasil. Tínhamos honestidade para reconhecer que só a colonização latifundiária e escravotraca teria sido capaz de resistir aos obstáculos enormes que levaram a civilização brasileira pelo europeu. Bom, isso foi uma parte da tese de Gilberto Freire, ele tentando falar um pouco sobre o que ele defendia, porém isso ficou um pouco estranho, porque nós repugnamos isso hoje, não achamos a escravidão normal, mas o que ele queria mesmo dizer é que sem a escravidão não teria não teria algo para suprir o trabalho que seria feito no Brasil, não teria como suprir o tanto de coisas que haveriam para ser feitas, trabalhos, casas para construir, não teria isso. Então por isso ele defendeu a escravidão, mesmo até hoje praticamente todas as pessoas achando isso como errado. Último ponto desse vídeo é, fazendo parte também desse tópico de principais ideias e características da Casa Grande, seria o latifúndio. O latifúndio foi a grande propriedade implantada pelos portugueses a fim de ocupar e explorar a terra. Para Freire, a opção pela grande propriedade foi a questão do hábito enraizado na cultura portuguesa e não fruto do planejamento para explorar as nossas terras americanas. Bom, então o latifúndio, como foi dito, Freire está citando aqui, foi algo enraizado, foi algo implantado pelos portugueses, e não sendo algo planejado diretamente, mas eles tiveram isso de criar o latifúndio para poder explorar um pouco das nossas terras americanas, mas não foi algo já totalmente planejado de imediato. Bom, chegamos ao final desse vídeo, professora, e é isso. Esse foi o meu trabalho. Poderia ter mais coisas, poderia ter até meus colegas aqui, porém o meu grupo ele houve muitas desavenças, posso dizer assim. Muita gente que estava no meu grupo não estão mais participando das aulas.
Alguns estão muito ocupados, alguns trabalham, alguns estão com, como posso dizer assim, problemas pessoais, e com isso eu não consegui juntar todo mundo.